o céu. Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Você vai ter a oportunidade, neste momento, ao assistir esse DVD, de ver como Deus é capaz de cumprir a sua palavra. Você vai acompanhar a história de Vanderlino Oliveira Evangelista, conhecido aqui em Feira de Santana como Chacal. E você vai perceber como o poder de Deus foi capaz de transformar a vida de um homem que era totalmente devotado para o mal, para agora se tornar um grande evangelista, pregador da palavra de Deus. Acompanhe comigo e espero que Deus, na sua infinita bondade, possa talvez animar você, que não está animado a tomar uma decisão ao seu lado, a fazer a sua vontade, a querer crescer na graça de Cristo e a ser salvo pelo sangue poderoso e pela graça do nosso Deus celestial. Que Deus abençoe você e sua família, é o meu desejo e a minha oração. Graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todo o povo que nesse momento ouve esse DVD, do qual esse Deus grandioso permitiu eu fazer. Com algumas ajudas primeiro também de amigos cooperadores, do qual também se empenharam em me ajudar a fazer esse DVD para a honra de Jesus. Que esse testemunho da minha vida em outrora venha servir para alcançar muitas almas para a honra e a glória de Jesus. Nesse momento, antes de eu iniciar o meu testemunho, eu gostaria de orar por todo o povo que nesse momento está assistindo esse DVD e ouvindo. Senhor Deus, Pai querido e amado, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, chega a Tua presença, pedindo a Tua direção agora, Espírito Santo, para que o Senhor, no Seu amor eterno, na Sua benignidade, assim como o Senhor me alcançou, alcance também todas essas pessoas que nesse momento estão ouvindo esse DVD, que não sirva, Senhor, para exaltar o inimigo, e sim para exaltar o Teu lindo e santo nome. Porém, eu peço ao Senhor que assim que esse povo assistir DVD, que eles venham, Senhor, se entregar inteiramente ao nosso Senhor Jesus. Amém. Amados, antes de eu falar aqui da minha vida em outrora, como eu fui, é fácil vocês saberem quem foi Vanderlino, porque foi falado na Feira de Santana quase toda e em outras cidades vizinhas. Eu fui conhecido como um velho homem, conhecido como Chacal, dentro da polícia militar, conhecido no bairro que eu morava, que é Campolim Jorge Américo, conhecido como a Morte, e na sociedade eu fui acusado de grupo de extermínio, conhecido como Matador. Mas antes de falar da minha vida, eu falarei da vida de um homem, que em outrora também, cujo o nome dele é Manassés, está em 2 Crônica 33, versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos ele reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações do gentio, que o Senhor lançaram fora diante do filho de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado, e levantou altares a Balaim. E fez o bosque, e prostou-se diante de todo o exército do céu, e serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Manassés edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Mas Manassés fez ele passar os seus filhos pelo fogo, num vale dos filhos de Inom, e usou de adivinhos, agouros, e também usou de feitiçaria, e também consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar a sua ira. Este foi o segundo pecado de Manassés. O terceiro pecado de Manassés, também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão, seu filho. Nesta casa e em Jerusalém que escolhi, de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais. Portanto, que tenha cuidado de fazer tudo o que eu lhe ordenei, conforme a toda a lei e estatuto e juízo dado pela mão de Moisés. Manassés
Tanto fez errar Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés ao seu povo, porém não deram ouvido. Queridos, Manassés aqui nesse contexto aqui, Manassés, quem foi Manassés? Ele foi filho de Ezequias, um homem íntegro perante o olho de Deus, um homem prudente. Manassés veio sido criado, meus amados, com ensinamento, com fundamento espiritual bíblico. Mas Manassés, 12 anos, começou a reinar. Manassés, em vez de seguir o exemplo do seu pai, perante a escritura sagrada, perante a obediência que o pai ensinou a ele, o dever espiritual, Manassés, pelo contrário, ele começou a fazer coisas abomináveis aos olhos do Senhor. O primeiro pecado de Manassés foi fazer ídolos, derrubar, fazer altares. O segundo pecado de Manassés foi passar o seu filho pelo fogo. Amados, quanto de nós, muitas vezes, acha que a nossa natureza humana ensina ao filho numa base terrena, natural, dizendo assim: meu filho, ser homem, cresce, trabalha, estude e seja um homem de direito para a sociedade. Mas muitas vezes nós também deixamos de ensinar o mais importante aos nossos filhos, o fundamento espiritual da palavra de Deus. A palavra de Deus, meu amado, é cobrada em Deuteronômio 6,7, que os pais devem pegar seus filhos e colocar na mesa e ensinar o evangelho ao assentar e ao levantar, e ao andar e ao deitar. E nós, muitas vezes, não praticamos esse fundamento espiritual. Manassés teve esse fundamento, Ezequias ensinou. E nós, será que estamos ensinando nosso filho, primeiramente, a base espiritual? Será que não estamos entregando nosso filho para passar pelo fogo? Porque Manassés fez assim, fez ele também passar os seus filhos pelo fogo, no vale de Mon. Ele entregou os filhos, a feitiçaria, os adivinhos. Quantas vezes, muita da gente não consegue ensinar o nosso filho a palavra de Deus. Assim também você acaba entregando ao seu filho para passar pelo fogo, esse fogo do mundo aí hoje. Muitas crianças pervertidas no mundo das drogas, outros no mundo do crime, no roubo. Então, está passando pelo fogo, porque se a criança não vir conhecer o evangelho do nosso Senhor Jesus, com certeza, qualquer criança, qualquer jovem ou adulto que não conhece o amor de Deus, está indo também para o fogo, mas para o fogo eterno. Assim, Manassés, ele quebrou o segundo mandamento de Deus, ele cometeu esse pecado. Depois, como não tinha que fazer, Manassés, ele fez uma imagem de escultura. Em vez de adorar o Deus vivo e verdadeiro, Manassés fez a imagem e se prostrou diante dela, começou a adorar a imagem, coisa que o pai de Manassés não ensinou isso no fundamento espiritual. Queridos, no versículo 11, Deus aí agora mandou muitas pessoas pregar para Manassés, e Manassés não deu ouvido à voz de Deus. Muitas vezes chega homem de Deus, profeta, servo do Senhor, entrega um folheto a você e diz: Jesus te ama, Ele quer mudar você e sua casa, porque se você crê em Jesus, será transformado e salvo, você e a tua casa. E a gente vira as costas, meu amado. Manassés não deu ouvido à voz de Deus. No versículo 11, Deus diz assim: assim o Senhor trouxe ele os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e amarrando com cadeias e levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou, devera o Senhor, seu Deus, e se humilhou-se muito perante a Deus, o Deus de seu pai. E fez ele oração, e Deus se apracou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. O que esse texto quer dizer? Que Manassés, andando nos seus caminhos tortuosos, os seus caminhos que não foi aprendido com seu pai, precisou Deus entrar em providência de Manassés. Deus conduziu Manassés até a cadeia, amarrado, para que ele reconhecesse que Deus era o caminho. Manassés se humilhou muito na cadeia, e Deus aí libertou ele do cativeiro espiritual, das imundícies que Manassés vivia nesse mundo corrupto. Eu creio aqui na Bíblia que Manassés não só fez isso, não entregou seus filhos ao fogo, não fez imagem, não adorou, não foi adivinhador, não foi feiticeiro. Eu creio que Manassés também foi beberrão,
Manassés foi prostituto, eu creio também que Manassés pode ter até sido homicida, porque a Bíblia diz no Salmo 42, versículo 7, que um abismo puxa outro abismo. Então precisava Deus entrar em providência na vida de Manassés. Manassés teve que ir ao cativeiro. E quanto hoje tem filho de vocês, jovem, hoje no cativeiro, tanto no cativeiro espiritual, nesse mundo nojento, como também no cativeiro físico, na cadeia, no presídio, do qual eu se encontro também hoje ainda. Será que Manassés se humilhou? Ele se humilhou. E quanto de nós hoje, que está... As pessoas estão hoje levando-se no presídio. Muitas vezes a pessoa, mesmo na cadeia, não quer se humilhar para que reconhecer que o caminho é Deus. Então, o que eu quero dizer com essa mensagem? Eu quero dizer, meu querido, por experiência própria, se você tem uma chance de se mudar agora para com Deus, de ser transformado, de se entregar a Jesus, não só você, mas toda a tua casa, a hora é essa, porque, se não, amados, poderá virar alguma situação de dor, como veio na vida de Manassés, para que ele reconhecesse que o caminho era Deus. Então, eu falei da vida de Manassés um pouquinho, mas agora eu falarei da minha vida também. A minha vida foi pior do que a de Manassés. Eu não tive uma criação baseada na Bíblia Sagrada. Porém, esse testemunho eu contarei agora a vocês, em nome de Jesus. A partir de agora, você vai começar a ouvir o testemunho do Vanderlino desde o seu nascimento até o momento em que ele entra na polícia. A história do velho homem começou assim. Meus avós eram candomblezeiro, meu avô era pistoleiro no sul da Bahia. Após o meu nascimento, eu também morri, o médico me desenganaram, e me deu como morto, mas esse grande Deus maravilhoso me ressuscitou. Mas naquele momento, em vez de minha mãe reconhecer a adoração do Deus vivo, a minha mãe reconheceu uma senhora, a vizinha dela, que disse que foi os banhos que tinha curado a minha pessoa naquela época. Vim crescendo, meu pai teve um acidente, e aí eu com 5 anos de idade, pedi a minha mãe, que era para acender 2 velas para Tom Tonton, que é conhecido como Santo Antônio. Eu nem sabia quem era esse. E aí eu comecei, minha mãe acendeu a vela, e eu fui crescendo nesse ritmo idólatra. Daí diante, eu passei para servir ao Exército Militar, às Forças Armadas. No Exército, eu era enfermeiro, vivi lá 4 anos, servindo, cuidando das pessoas. Tinha esse dom comigo, esse grande Deus me deu. Mas aí, quando eu cheguei na Polícia Militar, mesmo no Exército, eu aqui no bairro que eu morava, eu vi vários homicídios, via várias atrocidades, inclusive um rapaz na época, ele tirou o filho do braço da mãe e matou nos meus pés. E ele disse comigo, ainda bem que você é do Exército. Naquela hora, criou um ódio no meu coração daquela criatura, e eu falei, vou estudar para entrar na polícia, para combater o crime. Esse desejo, esse sonho que eu tive de entrar na polícia, eu consegui realizar. Eu fui uma criança, como você viu, Manassés, ele não teve, ele teve ensinamento bíblico, fundamento espiritual. Eu não tive. Então, o meu sonho estava somente fixado na terra, terrenamente. Então, eu consegui esse desejo de entrar na polícia. Daí diante, parei numa sala de aula na Polícia Militar, do qual naquela polícia, naquela corporação, tem muitos homens íntegros, homem direito, correto. Aprendi a fazer justiça. E eu creio que Deus que permitiu que eu entre na polícia, porque quando eu entrei na polícia, as inscrições eram para 1.500 pessoas, mas a vaga era só para 150 pessoas. E meu nome estava logo na primeira lista. Mas só que na sala de aula, os meus comandantes me ensinaram a fazer justiça. A ideia de Vanderlino era de ajudar as pessoas. Mas você vai acompanhar agora como o inimigo começou a usar Vanderlino com seu uniforme para práticas do mal. Eu me deparei, a guarnição que eu trabalhava, deparamos com um traficante de droga que ele tinha naquele momento agido tremendamente naquele certo bairro. E aí, quando chegamos lá, ele estava com a mão para cima já tinha dominado aquela criatura. Mas só que o ódio que eu tinha dentro do meu coração começou a florescer de uma maneira tal que eu acabei
infelizmente, eu acabei tirando a vida daquela criatura. Quando eu cheguei em casa, eu contei a minha mãe não tinha a base espiritual como Manassés teve, foi criado na palavra de Deus. Minha mãe disse: cuidado, meu filho, toma somente cuidado. E daí diante, meus queridos, em vez do velho homem se arrepender daquele ato iníquo, aquele ato horrível que eu pratiquei em outrora, eu fui a pegar gosto para fazer essas coisas nojentas, do qual a sociedade de Feira de Santana quase toda souberam o que eu fiz. Eu lembro que na polícia, eu trabalhando no dia a dia, os meus colegas me colocaram o nome de Chacal, me apelidaram como Chacal, porque eles viram que eu era uma pessoa que eu gostava de combater o crime. Naquela minha ignorância espiritual, eu achava que eu era o rei da justiça, e desde quando o único rei da justiça é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí eles colocaram o Chacal no bairro. Os moradores do bairro de Jorge Américo e Campo Limpo não aguentavam eu me ver. Quando eu passava, as pessoas corriam, batiam a porta. E eu comecei a perseguir pessoas que cometiam crime no bairro. Tanto de chegar ao ponto de fazer algum desses crimes contra essas pessoas. Querido, no bairro eu fui conhecido como a morte. Meu apelido, quando eu chegava, eles me colocavam: a morte vem aí. E aí as pessoas só faziam bater as portas, correndo com medo do velho homem. Porque o velho homem era um instinto muito perverso, começou a ficar de uma maneira perversa. Aquela pessoa que tinha mais carisma, me transformei num monstro. Satanás me laçou após o derramamento do sangue daquela criatura, que foi o primeiro homicídio. Daí adiante ele me laçou e começou a me induzir para fazer a vontade dele. E eu, por não ter o preceito bíblico, os ensinamentos da palavra de Deus, porque a Bíblia diz: quem tira a vida quem dá é Deus. Eu não sabia disso até aí. Então eu comecei a obedecer também a voz de Satanás. Não só ele foi o culpado, mas eu fui culpado por não dar ouvido à voz de Deus, como Manassés não deu ouvido à voz de Deus. Querido, eu lembro que eu já estava dominado de uma maneira ordinária, que o pessoal que estava no mundo da imaginação, eles foram para minha casa para tentar ceifar a minha vida. Juntaram uns 2 ou 4 pessoas, foram na minha porta com 2 revólveres, dizendo: onde é que está Chacal? Vim matar ele hoje. Naquele momento a minha esposa me comunicou, e foi o que eu fiz. Em vez de eu comunicar às autoridades, eu dar uma queixa e sair atrás daquela pessoa para deter aquela pessoa, prender e levar às autoridades competentes, porque isso eu aprendi na polícia, que tinha que conduzir assim, dessa maneira. Para a pessoa chegar ao ponto de ceifar a vida de um policial, ceifar a vida de uma criatura que tem no mundo da corrupção, no mundo marginal, a pessoa é só se ele reagir à voz de prisão. Então eu não esperava nem a pessoa reagir. Esse elemento aí, na hora que ele me ameaçou, eu, em vez de eu comunicar às autoridades, eu fui até a casa dele, fiz um cativeiro de mais ou menos 3 meses, uns 3 meses, amados. O velho homem era tão perverso e nojento que eu fiquei ali, esqueci mulher, esqueci filho, e falei: ele nunca mais vai ameaçar a polícia. Enquanto eu não tive o êxito, o velho homem não teve o êxito, o Chacal não teve o êxito, eu não saí dali. Certo dia apareceu aquela criatura que tinha me ameaçado. Eu ainda tive o prazer de conversar ainda com aquela criatura, para depois eu chegar e tirar a vida daquela pessoa. Estava com tanto ódio no meu coração que eu acabei defragando os 13 tiros que tinha na minha pistola. Queridos, eu sei que é horrível. Para mim é uma coisa mais horrível, tá? Nojenta, lembrando do passado. Mas se testemunha para a honra e glória de Jesus, eu falarei. Daí diante, a polícia começou o que agora? A polícia começou a me perseguir. Eles botaram: esse homem está fazendo grupo de extermínio, está ganhando por dinheiro. Até o momento aí, eu não ganhava por dinheiro. Eu fazia mesmo, achando eu que na minha ignorância espiritual, eu estava combatendo o crime para a sociedade. O meu desejo era fazer a sociedade dormir em paz. O meu desejo era ver o povo de bem, todo mundo sem ladrão, achando eu que eu tinha condições de consertar o mundo. Então foi entrando no meu coração como o nome de justiceiro. Eu recebi o nome de justiceiro perante a sociedade. Então eu tive 3 nomes.
chacal, o matador e na sociedade o justiceiro e a morte, né? Então, meus queridos, chegou uma situação que a polícia me prendeu no batalhão. Me prenderam acusado de grupo de extermínio por matar uma traficante. Segundo informações que ele falaram foi isso. E naquele momento ali me conduziram para a cadeia de Camaçari. Eu ainda era policial militar ainda. Fui conduzido para a cadeia. Veja, meus amados, que Manassés, o que nós acabamos de ler na Escritura Sagrada, Manassés foi conduzido para a cadeia, mas Manassés lá na cadeia, ele se apracou, se humilhou a Deus e pediu perdão, e ele viu que o caminho era Deus. Manassés, naquele momento, Manassés se desviou do mal, parou de fazer o mal e começou a servir a Cristo. Então, amados, eu fugi do batalhão. Mas o porquê que eu fugi do batalhão? Porque eu fiquei sabendo por outros colegas meus, dentro daquele batalhão, que ele estava armando uma diligência sigilosa. Naquele momento o colega falou assim, olha, ele está armando, ele quer armar para você, parece que quer tirar a vida de você. Então naquele momento criou um temor dentro de mim. E dentro da cela ali, sem arma nenhuma, o velho homem falou, morrer sem trocar tiro também eu não morro. Então naquele momento o colega me deu uma serra e eu acabei serrando e fugindo. Mas antes de fugir, eu liguei para o juiz para saber, Excelência, o senhor tem alguma audiência para mim aí? Porque eles disseram para mim que eu tinha audiência em Feira de Santana, 8 horas da manhã. Mas eu calculei Camaçari, ia sair 5 horas da manhã. Eu calculei Camaçari para a Feira de Santana, dá 1 hora de viagem. Então eu falei, o fórum só abre 8, e às 2 horas, o que é que eu ia estar fazendo? Então naquele momento, veio a vontade de eu me ausentar daquele batalhão. Liguei para alguns colegas meus que eu tinha aqui fora, e tenho até hoje. Infelizmente, está no mundo nojento ainda, mas espera ele que assistindo esse DVD, que ele venha se converter para Cristo, assim como Deus me converteu. Eu fugi, chamei os colegas e eles me conduziram até a cidade de Feira de Santana. Chegando em Feira de Santana, automaticamente, depois de um dia, eu liguei para o juiz. Ele falou, você quer se apresentar? Eu falei, Excelência, eu quero me apresentar porque eu quero responder o que estão me acusando. Mas na consciência do velho homem, eu ia responder, mas não ia ter nada comigo, porque eu estava fazendo, eu achava que estava fazendo certo, tirando vidas de pessoas que estavam no mundo do crime. Então ele falou, você quer apresentar que hora? Eu falei, 3 horas. Às 3 horas da tarde, eu peguei um táxi e cheguei no fórum, estava rodeado de viaturas, eu passei por meio deles, e cheguei na sala do juiz e me apresentei. Ao momento que o juiz me viu, o juiz perguntou, você quer ir para onde agora? Eu falei, quero ir para Itaberaba. Ele me colocou em Itaberaba. Em Itaberaba eu tive já uma atenção diferente do outro comandante. Ele me respeitou como homem, não como polícia. Ele mesmo falou, vou te respeitar aqui como homem, não como policial. Então aí eu contei a ele a situação que estava acontecendo. Ele falou, então você fica aqui no batalhão, vai ter tratamento honesto. E eu comecei a ficar ali mais de 9 meses. Mas aí, quando mudou o comandante, o outro comandante lá de Salvador mandou me conduzir novamente para o local que eu tinha fugido. Eu imaginei assim, a polícia nunca bota um homem no mesmo lugar que foge. Porque o coronel está com esse desejo tanto que eu volte para o mesmo lugar que eu fugi. Mas aí veio na minha consciência naquela época, que eu achei de malícia e maldade, porque o coronel ficou desmoralizado, então queria que eu voltasse para lá, para a polícia, para me castigar um pouco mais do que ele já tinha feito lá em outrora. Queridos, então daí diante, eu imaginei na minha mente e falei com o major, seu major, não me transfira não, deixa eu ficar aqui mesmo, eu quero responder esses processos aqui mesmo. Ele é ordem do comandante, se arruma e vá. Daí diante, o velho homem, as minhas armas, estava toda presa. Mas aí eu consegui, no decorrer, que eu fiquei lá no batalhão 10 meses, eu consegui ter amizade na cidade, consegui novas armas, consegui carro, já estava todo equipado novamente para o mundo nojento que eu vivia. Daí diante, quando ele deu a ordem, eu falei, então vou me arrumar, seu coronel. Quando eu fui me arrumar, eu pulei o muro do batalhão, ele não viu, passei pela frente do batalhão e me toquei em um certo local que eu já tinha preparado, caso eu viesse a fugir novamente do batalhão. E aí, meus amados, criou no meu coração do velho homem, não volto mais para a cadeia, eles estão querendo me matar, porque eles acham que eu sou um arquivo vivo. E aí eu fiquei com aquilo na mente, e apareceu um amigo meu e me conduziu agora para Paraíba.
eu fui morar em Campina Grande, eu junto com a minha família, ficamos parecendo um peregrino. Satanás me empurrou mais um pouquinho no poço, para uma cidade diferente, que eu não conhecia ninguém, onde lá eu achei o convite de ser traficante. Quase, meus queridos, que naquele momento que aquele rapaz me convidou, naquele momento, se esse Deus não fosse poderoso, eu tinha ceifado a vida daquela pessoa, porque eu tinha uma raiva, eu combatia esses crimes, e na hora que a polícia, que eu fugi, que eu voltei ao mundo, e agora já não era polícia, apareceu os convites para ser traficante, apareceu o convite para mim roubar, e aí quase eu acabava cometendo também crime naquela cidade de Campina Grande. Mas aí passou-se 2 anos, eu enjoei de ficar na cidade, eu falei, sabe de uma? Eu vou para a Bahia, o meu lugar na Bahia. Eu voltei da Bahia, já não era mais policial militar, já era excluído com 5 preventiva. E aí eu cheguei no bairro que eu morava novamente, vim para o mesmo bairro e falei, cheguei, agora ficou melhor, eu agora não sou mais polícia, agora vou matar agora qualquer um que bagunçar no bairro. E comecei a dar uma limpa no bairro, que não ficou ladrão para nada, o pessoal saía correndo, outro não ficava, aquele que afrontava, acabava deitando-se ao pó, ia ao pó, e Deus só observando as minhas coisas cruéis que eu fazia. E cada vez o inimigo, ele me induzia, me levava para o poço. E eu não somente eu cometia crime, para me esquecer esse crime, como é que eu esquecia? Eu ia beber, não bebia antes, ia beber depois, enchia a cara, ia também me prostituir. Eu era casado, mas eu ia adulterar, que é o mandamento de Deus, não adulterarás e não prostituirás. E eu cometi essas iniquidade, quebrei também esses mandamentos. Amados, a Bíblia diz que tem 10 mandamentos, eu quebrei mais de 10, quebrei todos. Mas esse Deus grandioso, eu comecei a fazer coisas no bairro, aí agora para manter minha família, eu comecei a extorquir boca de fumo, onde tinha traficante, eu comecei a chegar falando, tudo bom, traficante? Ele ficava com medo, falei, não vim matar não, vim agora pegar meu dinheiro porque a polícia me colocou para fora. E se você quer vender droga aqui agora, você vai ter que pagar a sua pedágio. Comecei a viver do dinheiro do tráfico e dos crimes que aparecia encomendado para mim praticar. Depois que eu perdi o meu salário, perdi a minha farda, então aí o Satanás me empurrou mais um pouquinho para o poço. Tentou me botar virar traficante, mas não aceitei. Eu fui virar agora o quê? Dando proteção ao traficante. Porque ao ponto que eu recebi o dinheiro, na hora que eles me ligavam também, a polícia, eu falava, cuidado, tem um policial assim, assim aí. E eu avisava eles para eles acabar fugindo, para não ser preso. Vejam que situação chegou o velho homem. Que a que ponto eu, sem entendimento bíblico, cheguei a praticar perante aos olhos do Altíssimo e aos olhos da lei dos homens. Chegou uma situação que o pessoal me ofereceu um dinheiro já fora da polícia para tirar a vida de uma pessoa, mas só que eu perguntava, a pessoa é ladrão? Eles, eu falei, se for ladrão eu vou lá e tiro a vida, agora se for de bem e você está me induzindo a fazer isso, se eu errar nesse ponto, eu venho também e tiro a sua vida. Então primeiro eu puxava o currículo da pessoa aos alvos, como ele fala, aos alvos que ele me premiava. E eu primeiro puxava o currículo, procurava saber quem era a pessoa, tanto mulher como homem. Se fosse ladrão ou ladra, eu estava lá, eu já fazia de graça, cobrava um dinheiro que as pessoas até pensam que eu fiquei rico por causa disso. Cobrava 2.000, 3.000, 5.000. Quando eu dividi, só dava 1.000 conto para cada pessoa que ia comigo. Então, meus amados, cheguei a fazer essas coisas nojentas. Chegou uma situação que um dia, no ano 2001, por aí assim, eu enjoei, chamei minha mãe e falei, minha mãe, eu estou enjoado de matar. Por aí, meu querido, você vê, para um homem que eu fui nojento, chegar ao ponto de enjoar e matar, se eu fosse contar aqui nesse DVD que vocês hoje estão assistindo e ouvindo, a gente passaria agora aqui semana e mais semana, não acabava. Mas aí eu enjoei. Assim que eu enjoei de matar, Satanás entrou logo em providência de me empurrar mais um pouquinho para o poço. Ele me fez ser agora o quê? Incorporou na minha mãe, com o nome de Tranca-Rua, e me fez ser candoblezeiro, meus amados. Não tenho nada contra quem pratica essa seita, essa religião. Eu só tenho a dizer a você que está ouvindo, essa religião aí não é de Deus. A Bíblia diz, Deuteronômio 18,